Olá, o Academia já começou. Pensar é seguir a linha de fuga do voo da bruxa. Essa frase abre a tese da doutora Marta Regina Gama Gonçalves, apresentada à Universidade de Brasília. Daqui a pouco ela vai explicar o que quis dizer e como se encaixou no tema apresentado por ela, a formação de um jurista. Eu adianto que o assunto é riquíssimo e vai render uma boa conversa aqui no estúdio. A primeira frase da tese eu já falei. Vamos repeti-la agora no título inteiro da tese. Pensar é seguir a linha de fuga do voo da bruxa. Pesquisa sociopoética com estudantes de direito sobre a arte na formação do jurista. Tese apresentada ao programa de pós-graduação em Direito, Estado e Constituição, da Universidade de Brasília, como exigência parcial à obtenção do título de doutora em Direito, Estado e Constituição. Orientador, professor Dr. José Geraldo de Souza Júnior. Co-orientadora, professora doutora Sara Jane Holanda Costa Haddad. Estão aqui no estúdio do Academia o doutor em Direito, Alexandre Araújo Costa, e a doutora em Direito e desembargadora do TRT de Minas Gerais, Mônica Sete Lopes. Neste primeiro bloco, eles vão ficar atentos à apresentação da doutora Marta Regina e depois vão fazer perguntas sobre o tema. Mas agora é hora de assistirmos a um resumo da tese. Professores primários usam músicas para ensinar os pequenos alunos. Em cursinhos, fórmulas de ensino ajudam nas aulas. E por que na formação de um jurista a arte não pode ser usada? Aliás, qual seria o efeito nos alunos? A doutora Marta Regina buscou a resposta ao acompanhar 7 estudantes de direito. O que ela encontrou, você descobre agora, no estúdio, com Jordana Saldanha. Olá, Marta, seja bem-vinda ao Academia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Jordana, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com os professores, conversando sobre esse meu trabalho. Marta, a gente abriu o programa com o título da sua tese. Pensar é seguir a linha de fuga do voo da bruxa. Bom, chegou o momento então de você explicar qual é a relação deste título com o ensino jurídico. Esse título, essa frase é tomada de empréstimo, quase um roubo, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, no livro O que é a Filosofia. Então, esses autores, a partir de um complexo engendamento sobre o que é o pensamento, eles chegam a essa conclusão, de que o pensamento não é algo ordinário, não é algo corriqueiro, é algo que só se alcança quando a gente toma o voo da bruxa, que é algo absolutamente inusitado, inesperado. Então, para a gente pensar, é preciso sair da representação, da reprodução. É preciso se encontrar com o caos, e com o inusitado, que é a bruxa. Incluir a arte na formação jurídica seria essa forma inusitada? Bem, no decorrer da minha pesquisa, eu observo que a arte ela tem uma potência muito grande de produzir o novo, de promover esse encontro com a criação. Contudo, eu chego à conclusão de que a arte ela não pode ser reduzida a um instrumento. A arte, ela opera de uma forma que a gente não pode enclausurá-la numa perspectiva de um propósito único. O que eu quero dizer que a arte, quando a gente trabalha com a arte, a gente não sabe o que a gente vai encontrar, o que a gente vai conseguir. Professora, você fez um estudo de caso, acompanhou 7 alunos e na sua tese existem 2 resultados em relação a esse acompanhamento. Quais foram esses resultados? Criei um grupo pesquisador, uns 7 alunos, foi feita uma convocação no estado, aqui no DF, e desses alunos que responderam, 7 foram selecionados para participar dessa pesquisa. O que foi produzido a partir da pesquisa e com a metodologia sociopoética é de uma abundância de dados incrível. Muita coisa foi produzida. E a partir do que foi produzido, foi possível mapear 2 linhas de pensamento desse grupo, que foi o ensino jurídico e a arte na formação do jurista. Professora, para uma pesquisa, uma tese de doutorado, você com certeza se debruçou em vários livros e agora a gente vai mostrar os livros que você elencou para os nossos espectadores. O que é filosofia? Gilles Deleuze, Félix Guattari, editora 34. Manifesto do Surrealismo Jurídico,
Luiz Alberto Varatti, editora acadêmica. A Ciência Jurídica e seus dois maridos, Luiz Alberto Varatti, editora Unisc. Marta, agora o Academia abre espaço, então, para você complementar com outros pontos, né, o seu raciocínio em relação à sua tese. Vamos lá, fique à vontade. Eu gostaria de começar falando de como o meu objeto de pesquisa ele se constitui, né? Esse objeto de pesquisa, ele se constitui na minha experiência como advogada, né, como jurista, como operadora de direito e também como estudante de direito. Nesse emaranhado, também a minha experiência na arte, a minha experiência com a arte, ela vai demarcando um campo, né? E o que é que a minha experiência no campo jurídico aponta ou concorre para a formação desse objeto? Como estudante de um ensino jurídico afastado da humanidade, né? Um conhecimento que é humano, mas que negligencia a própria humanidade, a sensibilidade. O que não é diferente quando a gente parte para o campo da operação do direito. E a experiência que eu tenho na arte, com a arte, é uma experiência absolutamente oposta. É uma experiência de encontro e de criação. É uma experiência de emancipação. Então, há um momento na minha formação, na minha carreira como jurista, que eu me percebo num grande vazio. E daí eu começo essa procura, não é? E essa constituição do meu objeto, até chegar a essa pergunta, que é uma questão de pesquisa, que é: o que pode a arte na formação do jurista? E aí é bom pensar que a arte que eu falo aqui não é a arte que está enclausurada nos museus. A arte que é para ser vista ou para ser negociada. Não é a arte das exposições, não. É a arte da sua feição mais sincera. A arte enquanto experiência. Algo que nos atravessa, algo que nos transforma, algo que nos torna sujeito de alguma coisa. Então, eu me pergunto, o que a arte pode, o que a experiência artística pode na formação do jurista? E por que na formação? Porque a formação é um momento privilegiado de produção do conhecimento jurídico. É um momento onde, na maioria das vezes, a gente observa uma reprodução, mas que é um momento onde as mentalidades se formam, né, ou se deformam. Para enfrentar o meu objeto de pesquisa, né, o que pode a arte na formação do jurista, o que pode a experiência artística na formação do jurista, eu realizei um percurso em Direito e Arte na formação do jurista. Foram convocados alunos de Direito do Distrito Federal e, diante das respostas, 7 alunos foram selecionados. Foram realizadas 3 oficinas de produção de dados com a metodologia de pesquisa sociopoética. O que eu posso falar é que as oficinas, né, o percurso, né, que é um curso e uma pesquisa ao mesmo tempo, que ao mesmo tempo que o aluno, o estudante, ele tem a oportunidade de vivenciar a arte, ele está produzindo conhecimento, é extraordinário. Por quê? Porque eles problematizaram a formação deles, eles problematizaram o direito, eles problematizaram a operação do direito e trouxeram muitas coisas extraordinárias para nós. Né? Então, no momento que nós vamos tendo contato com os dados, é que a gente vê o que foi produzido. E é muito incrível tudo isso. Por quê? Porque é uma queixa muito constante dos estudantes de Direito a falta de criação no curso. O curso é um curso muito dogmático, é um curso muito alheio à realidade do próprio aluno, é muito alheio à sensibilidade do próprio aluno. E o que eles demonstravam, né, o que eles demonstraram durante o percurso da pesquisa é exatamente toda essa potência, né, toda essa potência de ser e de criar. Isso é extraordinário. Então, eu parti para campo com uma perspectiva, ou uma hipótese, se a gente quiser falar em termos de metodologia, que você me perguntou, qual o resultado dessa pesquisa? Né? O que a arte pode? Na minha hipótese de trabalho, eu imaginava que a arte poderia ser um instrumento, não é? Um dispositivo que auxiliasse os estudantes a encontrar-se consigo mesmo, com a sua sensibilidade, a construir um repertório, não é, mais humano na sua operação com o direito. O encontro com esses dados, o encontro com o que os alunos produziram, demonstra algo muito mais extraordinário do que isso.
Exatamente que a arte, ela não é enclausurada. A arte, ela não pode ser domesticada. Ela não cabe numa pretensão uma pretensão que também é bem racional, está dentro do corte racional, está dentro do corte da racionalidade moderna, que é instrumentalizar algo. A arte é muito mais que isso. Então, quando a gente busca reduzir a arte a uma metodologia para alcançar um resultado, a gente está negando à arte o seu potencial maquínico. Isso que é extraordinário. Muito obrigada pela sua exposição. A gente parte agora para um breve intervalo. Daqui a pouco tem debate. Não saia daí, é já já. O Academia está de volta. Hoje falamos sobre o uso da arte na formação de juristas. Um belo tema já apresentado pela doutora Marta Regina, que levantou dúvidas do doutor em Direito, Alexandre Araújo Costa, e da doutora em Direito e desembargadora do TRT de Minas Gerais, Mônica Sete Lopes. Vamos então ao nosso debate. Vamos começar com você, por favor, Alexandre. Obrigado. Marta, nós que fomos tão influenciados, ainda somos tão influenciados pelo Vará, eu entendo que esse trabalho, assim como algumas das coisas que eu faço, são uma certa continuidade das inquietações que ele teve. E pelo que eu entendo da construção dele, ele passou vários anos discutindo os limites da racionalidade argumentativa, denunciando a falta de racionalidade e os mitos na interpretação e na atuação dos juristas. E chegou um certo momento em que ele percebeu com clareza que denunciar racionalmente as irracionalidades do direito não levava a uma transformação, né? Que juristas muito capacitados em perceber as ideologias e os mitos usavam tudo isso para reproduzir os mesmos sistemas de dominação e de violência. E que ele começou a procurar um campo para fora dessa racionalidade. E para usar as próprias influências dele, né, depois que o Wittgenstein disse que a gente não deveria falar sobre aquilo que ultrapassasse a racionalidade, ele tentou começar a falar sobre isso. E acho que quando ele tenta essa passagem pela psicanálise, pela arte, nessa parte que vai te influenciar mais, é essa tentativa de conseguir falar daquilo que não cabe em palavras de maneira adequada e que não cabe na racionalidade moderna, instrumental. E aí eu queria entender melhor como é que você entende que essa abordagem da arte, talvez ela ajude a gente a falar dessas coisas, ou será que, como foi alguma intuição do Vará num certo momento, de que a gente nem deveria falar muito sobre isso, porque falar da sensibilidade não desenvolve a sensibilidade, que a gente deveria fazer uma vivência, mas não um debate, no sentido de que essa racionalidade ou alguma racionalidade não seria capaz. Então, eu queria entender se você acha que é mais uma questão da vivência ou se existe algum espaço para desenvolver uma mediação, uma razão sensível, ou alguma percepção da razão como um elemento mais voltado para a interação das pessoas do que para a descoberta de uma verdade. Como é que essa vivência que você tem na sociopoética e na arte, o que isso te indica sobre as relações que a gente deveria ter com a racionalidade e a irracionalidade, né, e a sensibilidade? Quando você fala da racionalidade, e a gente está falando da racionalidade instrumental, racionalidade técnica instrumental, né, eu percebo que nós estamos falando de uma tentativa de reduzir o mundo a uma dogmática, ou de emprestar ao mundo uma certa credibilidade ou uma certa confiança. Porque é isso que nós fazemos, né, quando criamos narrativas. A gente precisa criar um ambiente seguro contra o caos. Né? E a arte, o que ela nos proporciona? Ela nos proporciona um encontro com o caos. Então, a arte é sempre essa mediação que pode promover o quê? A desconstrução e o novo. Colocar as coisas fora do lugar, não é? Uma atitude carnavalizada da vida. Então, eu creio que é a mediação possível. É a mediação possível. Porque quando a gente busca, como eu falei anteriormente, domar a arte e colocá-la num esquadrinhamento, a gente está negando a condição do próprio caos. Porque a gente não pode, a gente não consegue domar o caos, a gente não consegue enclausurar o caos.
E o caos ele existe exatamente para nos afetar e nos dissolver. O caos é dionisíaco. Mônica, por favor. Eu vou partir dessa pergunta a propósito do caos, porque você falou, o seu trabalho fala disso vários. Para mim, o direito é o caos. Então, quando a gente compara o direito com a arte, e é o caos porque o momento de dogmática ele dura 5 segundos. E tem uma frase de um dos alunos, eu vou ler porque um dos meninos, né, que foram da sua pesquisa, no direito tudo é dado, fala dele. É muito raro o momento de construção, a propósito do parangolé, né? E o parangolé é uma construção. O outro virou e falou assim, eu acho muito chatas as matérias dogmáticas. Eu fui uma péssima aluna, achava que aquilo não fazia o menor sentido, até que comecei com a prática. E eu vi que o sentido estava ali, ou seja, o direito, ele lida com a experiência humana e, portanto, ele lida com o caos. Portanto, nada melhor do que compará-lo ou usar a arte, né, usar um verbo meio complicado dentro dessa postura, né, que você adotou no seu trabalho, mas nada de que trazer a arte para dentro dessa experiência de demonstrar esse caos. Eu queria saber o seguinte, como é que você... Eu achei interessantíssima a sua pesquisa e as falas dos alunos, né? Aquilo que está todo reproduzido, o parangolé é muito interessante, mas como é que essa questão, que você imagina isso, dentro dessa experiência artística, dentro desse campo do direito, para desmistificar isso, porque isso aqui, essa frase, é uma ideia preconcebida que está na doutrina, de que tudo é dado, que tudo está pronto, e não é. Porque se fosse assim, na hora que chegasse o processo para a gente julgar, a gente não punha a mão na cabeça e pensava assim, ai meu Deus, eu vou ter que julgar essa coisa que eu não queria julgar agora. Né? Então o direito ele é caótico também, ele não tem nada de dogmático, não tem nada de certo, porque o dogma dura 1 segundo, até o momento que você cai na vida e tem que aplicar. E aquilo é disfuncional, funciona mal, aquilo é difícil de encaixar, os fatos são sempre mais variados. Então você pode fazer essa dança, você usou a dança, essa dança do direito, dança da sala de audiência, ela tá... Como é que você imagina isso assim, dentro de um uso corriqueiro? Como é que, a partir dessa sua experiência com esses 7 alunos, como é que você abrangeria esse uso? Pensa isso de forma mais abrangente. No meu trabalho, eu não me propus a criar uma metodologia para o ensino do direito, mas de perceber, não é, qual é a potencialidade e os limites que a experiência artística pode trazer ou traz para a formação do jurista. E a pesquisa demonstra esse aspecto que é interessante. Os alunos refletindo sobre a sua formação. O que? Um discurso crítico, criativo, não é? Um discurso onde eles demonstram, eles falam da sua experiência na sala de aula, falam da distância do professor, falam da distância dos alunos, falam de como o corpo é esquecido. Então, é um momento de problematizá-lo e eu creio que é muito rico também, porque é um momento onde eles se formam como pessoas. E o tempo todo eles dizem isso, que eles, como se a formação deles fosse uma coisa alheia, fosse pronta. Então é isso, tudo está pronto. Os conceitos são apresentados fechados. Não existe oportunidade nem de questionar esses conceitos. Professor Alexandre? Essa negação do direito talvez seja um certo problema, porque talvez talvez estimule uma noção de que o direito que existe é algo que não é passível de ser interessante, de ser relevante, e a arte pode aparecer como um ponto de fuga do direito, e não como um ponto de um encontro diferente. Mas me parece que o que você está propondo não é essa fuga, mas é um encontro, mas um encontro que transforma. Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais isso, porque como é que a gente pode transformar a lida com a arte não num escape, mas num enfrentamento? Eu tenho feito oficinas, né, de Direito e Arte já há algum tempo, e a gente trabalha com diversos temas, né? Recentemente eu fiz uma em Direitos Humanos. Então, é uma metodologia que a gente usa, eu trabalho com a sociopoética também. E qual é o propósito? É a gente pensar, refletir, construir, não é? Com qualquer tema gerador.
Isso é muito rico, é muito produtivo, porque a gente sai daquele lugar do estudante passivo, do estudante que recebe, do estudante que não tem a sua capacidade, não é, a sua potência, não é, interpelada. Porque a professora Mônica falou, né, do ensino tradicional. Os nossos estudantes são muito formatados, né, dentro de uma perspectiva de receptores, e eles mesmos aceitam que nós somos formatados assim, e nós prosseguimos nessa perspectiva, né? Alguns não aceitam ou desistem do curso, ou ficam apáticos, ou se tornam aqueles alunos revolucionários, problemáticos. Mas existem muitas situações, mas de forma alguma o propósito é transformar o curso de Direito no curso de Artes. Professora? Como eu mexo muito com Direito e Música, é muito comum que os meninos cheguem no final de curso e falem: professor, eu quero fazer um trabalho sobre Direito e Música. Aí eu percebo a fuga. Aí eu viro para eles e falo assim: olha, escolha um tema, problematize, aí você vai ver o que a música pode te ajudar a falar sobre esse tema. Não é? E normalmente dá certo. Aí eles vão adensando, porque é muito fácil falar de música, falar de literatura, falar de ciência, de cinema, né, apartado. Mas eu queria fazer uma pergunta rápida para vocês sobre uma outra coisa que eu achei muito interessante. Eu nem sei se você... Quer dizer, claro que você tem essa noção, e você falou aí agora e tal, que é a questão do corpo. O costume se forma no corpo, o costume de interpretar, ele se forma com o corpo. Então, se você chega, por exemplo, numa secretaria de vara do trabalho, de vara civil, a forma como os corpos agem naquele espaço, ela é relevantíssima, ela produz morosidade da justiça, ela produz agilidade. Quando você fala de gestão de vara, você está falando de corpos no espaço, de como eles se tocam, de como as pessoas se comunicam, né? Então, eu achei muito interessante isso no seu trabalho, trazer o corpo da pessoa que produz o direito, que, como diz a professora Miraci, né, que produz vários fenômenos jurídicos, as leis, as normas individuais, né, os contratos, as mediações, como é que é essa relação de corpos, né? Então, eu achei que essa parte do seu trabalho, ela é relevantíssima para a gente falar disso, porque quando você fala, nós temos um novo CPC, perfeito, mas beleza. Ele vai incidir automaticamente? Não, porque ele entra na cultura. Essa cultura não é apenas uma cultura de texto, ela é uma cultura de corpos que se comunicam, ou que se afastam. Nós temos sala de audiência, nós temos que fazer acordo em sala de audiência, mediação. Como é que é isso, né? Então, eu achei assim, que ali é um campo enorme assim, de exploração possível desse tema relevantíssimo que é a corporeidade, o corpo a corpo no direito, na formação de um costume que é um costume interpretativo, é hermenêutica pura, hermenêutica que atua na interpretação da lei e dos textos. Então, eu não sei o que você vai poder falar sobre isso, mas eu fiquei entusiasmada com isso, achei muito bacana. Né? Seria uma partida para uma análise semiótica, né? O corpo fala. Eu falo demais, se ele fala, ele decide. Essa foi uma das linhas que foi mapeada e que eu não explorei, porque Quero mais, né? Porque existe um tempo, né, que a gente precisa concluir o trabalho. Claro. Mas foi muito interessante quando em uma das oficinas de produção de dados, um estudante falou, né, eu não sinto. No direito eu não sinto. Não é isso, né? Mas é que aos poucos o nosso corpo ele vai sendo, nós vamos nos afastando, ou nós vamos criando uma corporeidade que ela nega o nosso próprio corpo. Ela nega, mas ele está lá. É um corpo, digamos, um corpo sedado, um corpo amorfo, porque não é um corpo que reconhece a sua potência, né? O Vará mesmo falava, ele é argentino e como todo argentino é dramático, né? Então, ele falava, a filosofia roubou o meu corpo. Por quê? Porque é um privilégio, né, as funções cognitivas e as funções do raciocínio, na percepção de que a gente pensa somente com a mente, a gente não pensa com o corpo, mas a gente pensa com o corpo. Né? A gente produz conhecimento com o corpo, como a senhora acabou de falar, professora Mônica, né? Que as varas de trabalho, em qualquer jurisdição, né? Tem cheiro.
Exatamente, né? Mas o que é que a forma de produção de conhecimento moderna vai dizer, né? Que a gente produz, a gente sabe, a gente conhece com a nossa razão e não com o nosso corpo. O nosso corpo, ele só carrega a nossa mente, né? Essa coisa que a gente não sabe direito que é a mente, né? Então, existe sim uma corporeidade no sentido de que há uma negação, não é? Nós somos só, e tem um que fala, nós somos só mãos e cabeça, né? Então a gente termina a sua exposição, né, com essa análise semiótica da linguagem corporal também do jurista, né, não só da inserção da arte no ensino. Agradeço a sua presença aqui no programa, muito obrigada. Eu que agradeço, Jordana. Agradecemos também a presença dos professores Alexandre e Mônica. Terminamos assim, então, mais uma academia. A você que nos assistiu, o meu muito obrigada. Entre no nosso site, reveja o programa, tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail para contato é academia@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau.